A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro está totalmente favorável para o Botafogo, que vai jogar no dia de amanhã. Acabou agora o jogo entre Red Bull Bragantino e Palmeiras, 2-1 para o Red Bull Bragantino. A gente vai falar sobre esse jogo e tudo mais o que aconteceu na rodada, certo? Você que está chegando agora, você já sabe, você pode se inscrever no canal para receber mais vídeos. Se você já está inscrito, dê o seu like aí que você me ajuda bastante. Vamos para nossa mesa tática, porque hoje o Palmeiras entrou com uma escalação totalmente diferente em termos de nomes, né? Não tinha sequer um titular em campo. Palmeiras, Fluminense, Internacional jogaram essa rodada com times alternativos, né? Visando as decisões na Copa Libertadores. Então o Palmeiras veio com Marcelo Lomba no gol, Garcia como lateral direito, Luan e Naves a dupla de zaga, na esquerda o Vanderlan, os volantes foram Fabinho e Richard Rios, aberto na direita Luiz Guilherme, aberto na esquerda Breno Lopes, John foi o meia e no ataque o Hendrick. E como vocês podem ver, vários jogadores da base, né? Portanto, um time completamente de moleques. E quanto às atuações, dá pra dizer que o Luiz Guilherme teve bons momentos, o Hendrick teve muito bons momentos, Marcelo Lomba teve bons momentos, o Luiz Guilherme pela direita foi acionado várias vezes, criou ali várias oportunidades, mas a atuação dele eu vou usar para representar o que mais ou menos foi o espírito do time nesse jogo, que é, demonstrou o potencial, mas também demonstrou que precisa ser lapidado, precisa saber controlar melhor o jogo, aproveitar melhor as oportunidades, então precisar de menos chances para fazer mais gols, o time desperdiçou alguma chance, teve bolas na trave, etc, enfim. E assim o Palmeiras então saiu derrotado nessa partida aqui. Dada a postura do Red Bull Bragantino, se tornou uma partida muito interessante. Eu sempre falo aqui em vários momentos que as partidas do Palmeiras não são as mais vistosas, muitas vezes. Procura minimizar seus erros, não dá muito espaço, mas também acaba às vezes não sendo tão criativo. E como o Red Bull Bragantino é uma equipe, como a gente já falou também várias vezes aqui, que vai para cima, ataca mesmo, pressiona lá em cima, acaba dando espaço. Então foi um jogo que quase o tempo inteiro foi de muita trocação. No primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu responder melhor. Então, o Red Bull Bragantino vinha para cima, atacava, trazia perigo à defesa do Palmeiras, que não estava tão sólida, até em função de toda essa juventude em campo. Mas o Palmeiras, na hora de contra-atacar, levava perigo. Abriu o placar num lance de contra-ataque, um passe do John, o Hendrick, que finaliza bem, né? Dribla o goleiro e finaliza. O Palmeiras conseguiu responder com o próprio Luiz Guilherme, meteu bola na trave, teve outros lances muito perigosos. Na volta para o segundo tempo, entretanto, parece que a parte física do Palmeiras, esses jogadores também não atuam regularmente, são jogadores, em alguns casos aqui, sem ritmo de jogo. Então, no segundo tempo, o Red Bull conseguiu se impor ainda mais. E aí continuava atacando e o Palmeiras respondia, mas já menos, né, do que no primeiro tempo. Então o Red Bull foi crescendo no jogo, conseguiu um gol num pênalti ridículo, num pênalti inexplicável do Richard Rios, que eu até agora não entendi por que ele cometeu aquele pênalti, mas enfim, pôs a mão na bola dentro da área. Pênalti cobrado, Marcelo Lomba até esperou no meio do gol, mas foi um pênalti cobrado com muita força e ele acabou não conseguindo fazer a defesa. E mais adiante, no finalzinho do jogo, bola cruzada na área, um desvio de cabeça e sobra para um jogador livre lá no segundo pau finalizar e virar o jogo. Portanto, o Palmeiras saiu derrotado. E é o que eu disse, pessoal, a atuação deixa algumas boas impressões, mostra que alguns desses jogadores realmente têm recursos, entretanto mostra também que no ponto de vista defensivo não transmite muita segurança. Então, num jogo importante como o Palmeiras terá quinta-feira contra o Boca Juniors, esses jogadores do setor defensivo, talvez o Vanderlan pareça ser o mais pronto deles. O zagueiro Naves e o lateral Garcia ainda parecem bem abaixo do resto do time. O Fabinho, para mim, sinceramente, ainda é uma incógnita. Eu já vi ele ter bons momentos e já vi ele ter maus momentos, então ainda não me decidi muito bem quanto a ele. Mas no ataque, pelo menos, a gente já viu que Hendrick, Luiz Guilherme são jogadores de muita velocidade que conseguem criar algo diferente. Então podem ser que sejam utilizados no jogo de quinta-feira, que a gente vai cobrir aqui também. Inclusive, ao longo dessa semana, eu vou fazer um vídeo falando mais sobre esse confronto para você, torcedor palmeirense que me acompanha. Vamos falar sobre os demais jogos do campeonato que aconteceram e que, como eu falei, deixaram uma rodada muito favorável para o Botafogo. A gente vai ver aqui por quê. Então a gente teve primeiro um jogo do Flamengo e Bahia, um jogo em que finalmente o Flamengo conseguiu melhorar um pouco seu rendimento, tirou a zica, conseguiu uma vitória. Essa partida teve um primeiro tempo até que bem movimentado, as duas equipes em algum momento tiveram chances, mas de modo diferente, né? O Flamengo dominando muito mais o jogo, partindo para cima, o Bahia contra-atacando. E apesar de não ser um time organizado ainda, o Flamengo demonstrou ali, conseguiu ter posse de bola, né? Quando o jogo vira para o segundo tempo, logo no começo, um zagueiro do Bahia acaba sendo expulso em função de um erro da zaga. Para quem acompanha os vídeos aqui do canal também, já deviam até... Daqui a pouco vai ter até um meme, né? Meu falando que a zaga do Bahia falhou, toda a rodada praticamente acontece isso. O Vitor Hugo, aquele que era do Palmeiras, que depois que saiu do Palmeiras, inclusive, parece que não conseguiu ir tão bem mais assim, né? Acabou cometendo um erro, outro zagueiro cometeu uma falta para compensar o erro, foi expulso, e aí a vida do Flamengo ficou mais fácil, a vida do Bahia muito mais difícil. O Flamengo se aproveitou, conseguiu fazer 1-0, vencido mesmo, não teve muita chance para o Bahia a partir daí.
Depois o Fortaleza enfrentou o Grêmio no Castelão. O primeiro tempo que surpreendeu até em certo aspecto, porque assim como os times que jogam Libertadores, o Fortaleza joga a Sul-Americana e entrou com um time alternativo também. E o time alternativo do Fortaleza, você não espera que seja assim uma seleção da Holanda de 78, mas jogou muito bem, a verdade é essa. O Fortaleza, nessas condições aí de jogar com o time reserva, conseguiu controlar as ações do jogo na maior parte do tempo, abriu o placar com pênalti, fez um bom primeiro tempo, enquanto o Grêmio demonstrou um pouco mais de dificuldade de conseguir jogar. Também teve um pênalti a seu favor, acabou desperdiçando. Já no segundo tempo o Grêmio sim deu uma melhora, conseguiu responder mais, finalizou mais, e o jogo ficou um pouco mais aberto, com os dois lados chegando ao ataque, mas aí num oportunismo, um bom lance do Luis Soares, ele acabou conseguindo fazer o gol de empate. Então o Fortaleza empatou, mas dadas as circunstâncias dá pra dizer que o Fortaleza jogou muito bem, o time reserva, coisa e tal. E a gente teve também no Morumbi a partida entre São Paulo e Corinthians. O Corinthians, como vocês já sabem, teve a demissão do Vanderlei Luxemburgo. Aliás, essa questão de troca de técnicos também vai ter um vídeo que vai ser muito em breve comentando sobre essa troca de técnicos no futebol brasileiro. Será que seu time é um dos times que mais trocam, dos que menos trocam? Você vai descobrir nos próximos dias aqui neste canal também. Mas então, apesar dessa mudança aí no comando técnico, o Corinthians abriu o placar logo no comecinho do jogo, uma finalização do Romero, e não jogou mais. A verdade é essa. Continuou sendo um time desorganizado, um time vulnerável em alguns momentos, e depois do gol feito, não trouxe mais risco ao gol do São Paulo, que por sua vez jogava mais, tinha mais volume de jogo, fez o gol de empate e conseguiu virar antes do fim, em jogadas ali de oportunismo do atacante Caleri, e portanto o Corinthians sai derrotado mais uma vez aí na rodada, né? Na Arena Pantanal, o Cuiabá recebeu o Fluminense que também entrou com o time mesclado aí em função da Libertadores. A partida começou a princípio sem muitas dificuldades a mais assim para o Fluminense, que apesar de ter o time mesclado também jogava melhor, tinha criado as melhores oportunidades no jogo até então. Porém, assim como no jogo da Libertadores no meio de semana, o Fluminense ficou com um a menos, porque o Martinelli conseguiu ser expulso. Só que dessa vez, ao contrário do jogo na Libertadores, em que o Fluminense se portou muito bem ao jogar com um a menos, aqui já não foi bem assim. Com um a menos e com o time desfalcado, o Cuiabá começou a criar várias chances, trouxe perigo, fez gols em contra-ataques, enfim, conseguiu ampliar o placar ali e construir essa vitória de 3-0. Foi dolorosa, mas para o Cuiabá muito importante. E já que falamos de Fluminense, vamos falar de Internacional, que no Beira-Rio recebeu o Atlético Mineiro. Uma partida complicada para o torcedor do Internacional novamente, porque o time a princípio jogou melhor. O primeiro tempo foi do Internacional, a equipe também criava boas chances, quase fez o gol em alguns momentos, mas aí num lance de oportunismo, o Hulk, numa puxeta ali, num lance diferente, conseguiu num rebote fazer o gol que abriu o placar, e aí o Internacional desmoronou. Na sequência o Atlético Mineiro conseguiu fazer mais um gol. Então, apesar do Internacional ter jogado melhor, ter quase feito o gol com o Luiz Adriano mais de uma vez, ali perdeu algumas chances, outra ali deu uma boa finalização de fora da área, o Atlético Mineiro foi muito mais eficiente, essa que é a verdade, converteu o pouco que criou em gol. Portanto, o Atlético Mineiro 2-0, resultado ruim para o Colorado. Lá na Vila Belmiro, aí sim, esse jogo foi interessante, hein? Santos e Vasco, 4-1. E olha só, o Santos, que a gente fala que já há um bom tempo não vinha jogando bem, está melhorando de rendimento. Enfrentou um Vasco que também vem melhorando de rendimento, mas o Santos abriu o placar lá com o Marcos Leonardo. O Vasco conseguiu o empate, mas aí uma bola parada, o Santos se recoloca na frente. Depois no contra-ataque o Marcos Leonardo, que faz um excelente campeonato, amplia, faz o 3-1. E aí o jogo virou uma confusão, teve uma brigaiada no segundo tempo ali, que o Daronco, eu vou te falar, as arbitragens do Daronco são também comprometedoras. Eu falo sempre aqui de alguns árbitros, o Daronco acaba poupando às vezes, mas é complicado. Ele conseguiu expulsar um dos únicos caras que não participou da briga, que foi o Lucas Lima, ele expulsou. Enquanto os que participaram da briga de fato, não necessariamente. Foi uma loucura, enfim. Os dois times ficaram com um a menos, o Santos conseguiu ainda marcar mais um gol antes de acabar, e 4-1 foi uma boa goleada, assim, um resultado animador para a equipe do Santos, que sobe na tabela com isso, troca de posição com o Vasco, a gente vai ver mais adiante. No Mineirão, o Cruzeiro enfrentou o América Mineiro, o Cruzeiro começou o jogo atacando, foi para cima, conseguiu abrir o placar, e logo depois o América Mineiro, que tinha pouco criado, consegue um empate, e dali para frente o jogo fica mais equilibrado, o Cruzeiro não consegue mais se impor, o jogo fica mais travado, e a torcida do Cruzeiro é quem menos ficou contente. No intervalo vaiou a equipe mais uma vez, essa equipe que tem tanta dificuldade de jogar dentro de casa, sobretudo num jogo contra um rival regional, num clássico regional. Já o Curitiba fez um clássico contra o Atlético Paranaense, jogo muito interessante também, que antes de começar a rodada provavelmente não apostaria como um dos jogos mais interessantes, mas foi. O Curitiba fez um 2-0 jogando melhor desde o primeiro tempo. Até o Vitor Luiz, sim, aquele Vitor Luiz fez gol de falta, abriu o placar ainda na primeira etapa, mas além do gol de falta, o Curitiba criou mais chances, chegou ao gol, atacou bastante, deu muito trabalho para a defesa do Atlético Paranaense, que praticamente não jogou. Foi um time pouco combativo, pouco inspirado, parece até que não entrou em campo, a verdade é essa. E aí ainda teve mais um gol do Curitiba, que ampliou o placar e venceu o Clássico, né? Lembrando que no primeiro turno o Curitiba já quase tinha vencido o Clássico também. No finalzinho o Atlético conseguiu reverter o placar, mas acho que, se não me engano, chegou a ser 2-0 pro Curitiba também no primeiro turno. Posso estar enganado, e terminou 3-2, algo assim, enfim. Depois vocês me corrijam aí se eu estiver errado.
No Nabi Abichedi, a gente já sabe, o Red Bull venceu o Palmeiras por 2-1 nessa partida. O Palmeiras entrou com o time reserva. E amanhã joga o Botafogo contra o Goiás para fechar a rodada. E com isso a gente vai para a tabela de classificação, já considerando que o Botafogo tem um jogo a menos, né, como a gente viu, joga amanhã, e que o Botafogo tem uma excelente chance de ampliar a vantagem sobre o segundo colocado, já que todo mundo que poderia perseguir o Botafogo, com exceção do Bragantino, perdeu. Mesmo que ele não vença, na verdade, as rodadas estão passando, os outros times não vencem, e portanto cada vez o tempo, né, o espaço de tempo para você tirar a diferença é menor. Então acaba sendo bom para o Botafogo do mesmo jeito. Que segue na liderança aqui, ó, com jogo a menos de 51 pontos. Depois o Bragantino, o segundo, com 45. O Grêmio passa o Palmeiras, tem 44, mas estão empatados em pontos, né? Aí na zona da pré-Libertadores, o Flamengo tem 43 e o Fluminense 41. Para a Sul-Americana em diante aqui, o Atlético Mineiro tem 40 pontos, o Atlético Paranaense também. Fortaleza é o nono com 39, o São Paulo tem 34, é o décimo, o Cuiabá tem 32, Cruzeiro tem 30 e Corinthians tem 30, na 13ª posição. O Internacional é o primeiro aqui da zona neutra com 29 pontos, o Santos sobe, sai da zona de rebaixamento, vai a 27 e fica em 15º, o Vasco tem 26, foi ultrapassado pelo Santos, empatado com o Goiás, que tem 26, mas tem um jogo a menos, que é contra o Botafogo, né? Dependendo do resultado, pode jogar o Vasco na zona do rebaixamento de novo nessa rodada, se ele empatar ou vencer. O Bahia é o 18º com 25, o América Mineiro o 19º com 18 e o Coritiba, que é o lanterna, mas venceu o seu clássico e é o 20º colocado com 17 pontos. Então, pessoal, essa rodada para mim particularmente não foi muito boa, estou um pouco chateado ainda, mas essa semana vai ter muito conteúdo, a gente vai falar muito sobre os jogos da Libertadores, vamos falar um pouco sobre essa troca de técnicos no futebol brasileiro, então você não se esqueça, se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos, eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!